Olá, pessoal. Tudo bem? Que bom, estamos de volta para a nossa última aula da disciplina Estágio Curricular Supervisionado 4, né? Essa disciplina é do curso de Licenciatura em Computação. Estágio Curricular de Regência é a nossa quarta etapa, a etapa final do curso, ok? Todos sejam muito bem-vindos, mas lembro que todos deverão ter em mãos uma folha, um caderno, uma agenda para anotações das dúvidas, porque a partir delas nós iremos discutir todas no nosso fórum de discussão, na nossa sala virtual. Sou a professora Dirce Efigênia Brito Lopes Oliveira, mestre em Educação pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, professora de Estágio Curricular Supervisionado do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Como eu disse, mais uma vez, é um prazer estar com vocês. E agora nós estamos na reta final do curso. Se Deus quiser, todos nós estaremos na colação de grau de vocês, ok? Hoje, a nossa aula será sobre o nosso projeto final de estágio. Em todos os nossos fóruns, no decorrer de todas as nossas aulas, desde o estágio curricular supervisionado 1, 2 e 3, e agora no 4, nós falamos sobre todos os procedimentos de estágio. Os formulários, né? Como é que vocês irão preencher todos os formulários. No decorrer das nossas fóruns de discussão, nós também postamos lá na nossa sala virtual todas as discussões e também no fórum tira dúvidas com relação à questão dos formulários de estágio curricular supervisionado a serem preenchidos. Bem, lembrando que nós iremos falar agora do relatório final do estágio curricular supervisionado. Essa atividade é a última atividade que vocês irão entregar ao finalizar o estágio de vocês. Lembrando que o relatório final de estágio, ele é uma construção individual, né? E é um trabalho acadêmico-científico. Portanto, deve seguir todas as normas da ABNT. Vou passar para vocês aqui as sugestões, a sugestão do relatório final, né? Como deve ser, desde a capa até os apêndices, ok? Gostaria que vocês, quando surgirem dúvidas, postem-nas na nossa sala virtual nos fóruns de discussão. Estarei lá juntamente com os tutores para sanar as dúvidas de vocês. Não fique jamais com dúvidas, porque não é assim que a gente consegue construir conhecimento, né? Mais uma vez eu volto a afirmar, o estágio curricular supervisionado 4, vocês estão chegando agora no final da disciplina, né? Vocês deverão executar o projeto de intervenção, né, nas escolas onde vocês fizeram estágio 1, 2, 3. E agora vocês estão fazendo o estágio 4. Esse projeto de intervenção, ele poderá ser oficinas ou aulas, tanto para os alunos, para os professores, dependendo da escola. Lembrando que os nossos estágios estão sendo de formas virtuais, né? Algumas escolas voltaram, retomaram de modo híbrido, mas eu gostaria muito que vocês conversassem nas escolas para verificar a possibilidade de fazerem as atividades, ou de forma virtual, ou como a escola preferir, seguindo todas as normas da Secretaria Municipal de Saúde de cada município, ok? Então, eu irei apresentar para vocês agora sobre o modelo de relatório. Bem, como vocês podem visualizar, nós estaremos agora apresentando sobre a elaboração do relatório final, né? O que é o relatório final, pessoal? O relatório final é a explanação ou a apresentação de tudo que vocês fizeram no decorrer das aulas de vocês, né? Do estágio de vocês, ok? Vocês não podem esquecer que esse estágio, gente, ele é importantíssimo para vocês. Bem, então nós temos aí a orientação para a elaboração do relatório final. Então, o relatório final, que é um relatório técnico-científico, deve constar a descrição das atividades desenvolvidas na escola-campo de estágio, a caracterização da escola, as observações e atividades realizadas na escola-campo, na apresentação, análise e interpretação dos dados obtidos
no estágio curricular supervisionado, deve constar a fundamentação teórica, né? Lembrando que no relatório parcial, vocês tiveram algumas situações que vocês apresentaram. Desse relatório parcial, vocês podem aproveitar e trazer tudo para o relatório final, ok? Então, no relatório final, nós temos capa, folha de rosto, sumário, introdução, né? Identificar títulos e subtítulos no desenvolvimento, as considerações finais, as referências, os anexos e ou apêndice, né? No relatório, vocês vão contemplar também os elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, conforme a exposição abaixo. Lembrem-se, nesse relatório final, pessoal, é o momento que vocês têm para apresentar como foi a execução do projeto de intervenção de vocês. O que levou vocês a fazerem esse projeto de intervenção? Foi a partir de quais observações, de quais as dificuldades que vocês perceberam e, portanto, vocês resolveram fazer esse projeto de intervenção e executá-lo sob forma de oficina, de aulas, assim como vocês executaram na Escola Campo. Lembre-se de descrever minuciosamente essas ações dentro das escolas e o projeto de intervenção sendo executado, ok? Então, o que são os elementos pré-textuais? Né? São aqueles que vão anteceder o texto. Neles, nós temos a capa, que contém o nome do acadêmico, o título do relatório, estágio supervisionado 4, estágio curricular supervisionado 4, o nome da instituição de ensino, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, a localidade, a cidade que vocês estão, a data, que pode ser junho de 2021, a data que eu coloquei um exemplo, porque pode ser a data que vocês vão entregar o estágio, ok? Então, porque é um relatório final. Lembrem-se, relatório final, nós escrevemos sempre na terceira pessoa no passado, porque a atividade já aconteceu, tá? Na folha de rosto, contém o nome do acadêmico, título do relatório, vocês devem dar um título ao relatório, né? O objetivo do relatório, o nome do professor orientador, a localidade e data. Qual é o objetivo? Relatório final de estágio para apresentado a professora Dícia Figueira Brito Lopes, da disciplina Estágio Curricular Supervisionado 4, para fim de obtenção parcial de nota do curso de licenciatura em computação, tá? Na disciplina. Então, mais ou menos isso que vocês devem colocar. Mas não me preocupe com esses dizeres ainda não, porque também os coordenadores, os tutores presenciais à distância poderão ajudá-los. E eu também, quando a gente estiver na nossa sala virtual, ok? Bem, o sumário. Relação das principais divisões e subdivisões do trabalho na sequência em que aparecem no corpo do relatório, indicando as respectivas páginas da introdução, desenvolvimento, identificar títulos e subtítulos, considerações finais, anexos, apêndices e referências. Os elementos textuais são aqueles que o nome já indica. É o texto, é a parte principal do relatório, que compreende a apresentação e o desenvolvimento do assunto. Deve ser dividido em títulos e subtítulos, intitulados e numerados. A sua estrutura obedece uma sequência lógica, tá? Então, nós temos introdução, apresentação da temática do relatório como um todo, sem detalhes. Um texto que contempla a justificativa. Então, o que é a justificativa? Por que vocês resolveram fazer o estágio? Para que vocês estão fazendo estágio? Quais os objetivos? Né? Então, você vai no plano de ensino, no projeto de estágio, verifica quais os objetivos que vocês colocaram lá para fazer o estágio, da primeira etapa até o final. Tá? A localidade, a carga horária. Então, nós temos 100 horas cada período. Se nós começamos no quinto, sexto, sétimo, oitavo, nós temos 400 horas de estágio curricular supervisionado, tá? O período da realização do estágio na escola, a metodologia, permitindo a compreensão e interpretação dos resultados obtidos no estágio curricular supervisionado nas escolas. Bem, depois nós temos o desenvolvimento, né? Então, desenvolvimento, você tem que definir o título. Estágio curricular supervisionado, tal, título e subtítulo. A realização de uma proposta de docência, alguma coisa assim, tá? Então, vocês vão pensar um título interessante para o estágio de vocês. Lembrando,
subtítulo é de caracterização da escola, de alunos, observação, regência, né, que é o projeto de intervenção. Deve ser apresentado na sequência cronológica de realização do trabalho. Contém a descrição da análise e interpretação dos dados coletados na etapa de caracterização da escola. Caracterização da turma em que pretende desenvolver ou que pretendeu desenvolver o estágio, as observações, as atividades desenvolvidas no acadêmico, no acompanhamento da prática pedagógica em sala de aula, com fundamentação teórica, né? Descrever minuciosamente a execução do projeto de intervenção do estágio de regência. Depois nós temos considerações finais. O que são considerações finais? É a síntese final do trabalho, enfatizando os resultados alcançados no estágio supervisionado e a sua contribuição na formação docente, ou seja, na sua formação. É a sua percepção pessoal do estágio. Como é que foi, o que adiantou para você, o que fez você crescer, e o que isso vai ser bom para que você possa chegar como docente de licenciatura em computação. Né? Logo depois dos elementos textuais, nós temos os elementos pós-textuais, ou os pós-liminares, né? Que são os acréscimos ao texto. Ou seja, aí você vai ter as referências, onde você vai listar em ordem alfabética por autor, tá? Sobrenome de autor, para a elaboração do relatório final. Quais os textos que você leu? O que você aproveitou desses textos? Façam citações no decorrer do texto de desenvolvimento, e você vai, dos autores que você leu, que embasou para fazer um trabalho científico, e aí você vai colocar nas referências conforme norma da ABNT. Lembrando que a ordem alfabética é por sobrenome dos autores, ok? Bem, aí nós temos os anexos, são todos os documentos que vocês têm aí, como fichas, formulários, que vocês vão colocar, né? Roteiro de entrevistas, declaração de aceite, termo de compromisso do estágio, frequência, ficha de avaliação, tá? E também nós temos os apêndices, que um dos apêndices que vocês têm importantíssimo, que é necessário que você coloque, é o seu projeto de intervenção, né? E seus planos de aula. Não se esqueçam, tá? Você tem que colocar o projeto de intervenção, bem como os planos de aula no seu relatório, né? Com apêndices ao seu relatório, ok? E agora nós temos algumas sugestões de capa, tá ok? Então nós temos aí a capa, licenciatura em computação, estágio curricular supervisionado, etapas 1, 2, 3 e 4, né? O nome do aluno, período de licenciatura, tá vendo aqui nós já temos a folha de rosto. Nome do aluno, gente, lembrando que essa situação aqui eu vou disponibilizar para vocês, formatado, tudo organizadinho, para que vocês não façam nada errado, tá bom? Com relação à formatação correta, tá? Aí nós temos licenciatura em computação, estágio curricular supervisionado na educação básica, que foi um título que eu dei, mas vocês podem dar outro, tá? Local de realização, nome completo do aluno, duração em horas, tá? Então, o seu estágio, a duração são 400 horas, tá? De quando que você começou a fazer o estágio até quando. Bem, aqui foi desformatou, depois eu vou passar para vocês organizadinho, onde nós temos aí a questão do sumário, né? E o sumário, ele tem que conter a introdução, o desenvolvimento, a caracterização, né? E nessa caracterização e observação e regência, vocês devem descrever todo o processo, bem como a execução do projeto de intervenção. Análise das entrevistas feitas, as considerações finais, as referências, os anexos, ficha de acompanhamento do estagiário, termo de compromisso, ficha de autoavaliação, ficha de frequência, todas as fichas que vocês tiverem, bem como os apêndices, que é o projeto de intervenção, e também os planos de aula, ok? Então, aqui nós temos praticamente todas as situações que vocês terão apresentar. Então, introdução, desenvolvimento, os anexos, os apêndices, tá? Então, é nesse sentido que vocês terão que apresentar os relatórios de estágio de vocês, tá ok? Bem, pessoal, o que a gente discutiu aqui nessa nossa aula foi justamente falando sobre a elaboração do relatório final de estágio,
né? Para mim é uma honra muito grande chegar a falar isso com vocês, porque eu acredito que todos estarão colando grau, finalizando todas as etapas do estágio para a colação de grau posteriormente, né? E me coloco à disposição de vocês na nossa sala virtual, nos nossos fóruns de discussão, juntamente com os tutores presenciais e os tutores à distância, para que nenhuma dúvida possa ficar. Vou postar para vocês na sala também o modelo desse relatório, tá? Desse relatório final. Vou postar em PDF, bem como em Word, para que vocês possam acompanhar e organizar. Porque geralmente quando a gente passa em Word, como eu passei agora, muitas vezes desconfigura, mas eu vou postar para vocês porque vai ficar mais fácil para vocês elaborar os relatórios de vocês. Gostaria de lembrá-los que no nosso seminário passado, Estágio Supervisionado 3, eu dei um modelo de relatório também, um relatório científico de final de estágio de um acadêmico, se não me engano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Do acadêmico de licenciatura em computação. Gostaria que vocês tivessem como base também esse texto, para que vocês possam produzir um relatório acadêmico-científico e, quem sabe, a gente conseguir publicar esse relatório na revista do Instituto Federal. Ok? Como um trabalho científico de vocês. Sigam, façam de forma organizada, sigam as normas da ABNT e, com certeza, nós teremos belíssimos trabalhos para serem publicados. E, com certeza, também vocês serão ótimos professores. Ok? Me coloco à disposição mais uma vez, agradeço imensamente a participação de vocês, sendo essa a nossa última aula de estágio curricular supervisionado 4. Né? Desejo a todos muita saúde, muita paz, né? E que vocês possam lograr êxito ao final de todo o curso de licenciatura em computação. Um grande abraço a todos, felicidades. Até a sala virtual, ok? Abraço, pessoal.